eu quero falar aqui com você agora, tá? Então, ontem nós vimos o quê? Nós vimos a primeira lei da termodinâmica. Se quiser, tem até uma animação aí explicando um pouquinho sobre a primeira lei aí. A gente pode até ver isso aí para dar uma reforçada. Então, a variação de energia interna de um gás ideal, ela é equivalente ao calor rejeitado, né, menos o trabalho realizado. Lembrando que ΔU é igual a 3/2 do número de moles desse gás ideal, multiplicado pela constante universal dos gases R, multiplicado pela variação da temperatura em Kelvin. Sempre em Kelvin. Termodinâmica sempre em Kelvin. Tá? Lembrando que a gente tem que somar o quê? Se está em graus Celsius, soma 273, né? Para achar K, C mais 273. Ok? Lembra disso. Tá? C mais 273. ΔU é 3/2 GNR ΔT. Calor, aí a gente tem várias modalidades, né? A gente tem o NCV ou CP, né? ΔT, né? E aí isso aí a gente estudou lá em calorimetria, né? E W, deixa eu tirar isso aqui. E W é igual a pressão constante multiplicado pela variação de volume. Ou numericamente igual a área, lembra? A área de um gráfico. PV. A área do gráfico PV. Show de bola? Lembrando dos casos, ΔU, se for igual a zero, o processo é cíclico. Se Q for igual a zero, né, o processo é adiabático. Sem troca de calor naquele momento. E se W for igual a zero, o processo é isométrico ou isovolumétrico. Ou também conhecido como isocórico. Beleza? Muito bem, muito bem. Bem, tendo esse resumo aqui bem interessante, né? Lembra do gráfico PV, né? Gráfico P ΔV. Né? Área de trabalho realizado. Então, imagina isso aqui. Né? Aqui é o W, né? Tá? E aí a gente tinha aqui os processos, né? São os processos cíclicos qual? Isotérmico, a gente tem aqui aquela hipérbole, né? Isobárico, normalmente a reta é assim, nesse sentido ou no sentido contrário. Isovolumétrico, ele é na vertical, subindo ou descendo também. Tá bom? Falamos muito sobre isso ontem, fizemos bastante exercício sobre isso. Eu acho que tudo que a gente tinha que entender de básico e um pouquinho do profundo nós conseguimos ver. Não é verdade? Muito bem. Aí vamos dar só uma bela lapidada para finalizar aqui, enquanto o Yulia não chega, né? Na esperança do Yulia chegar aí. Ó. Primeira lei da termodinâmica. Tá ouvindo? Ah, ele não veio hoje, não? Ah, tá. Vai lá. Preste atenção aí nesse vídeo, então. A termodinâmica estuda as relações entre as quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados num processo físico, envolvendo um corpo ou um sistema de corpos e o resto do universo que denominamos meio exterior. A energia interna do gás contido no recipiente, chamada ΔU, varia em função da temperatura absoluta. Quando o gás sofre transformação, há três possibilidades. A temperatura e a energia interna aumentam. A temperatura e a energia interna diminuem. Ou então a temperatura permanece constante e a energia interna não se altera. Ao receber calor, o gás pode aumentar de volume, empurrando o êmbolo. Neste caso, dizemos que o gás realizou o trabalho sobre o meio externo. Nas transformações gasosas, também há três possibilidades, relacionando as variáveis trabalho e volume. Quando o volume aumenta, o gás realiza trabalho. Quando o volume diminui, o gás sofre trabalho do meio externo. Quando o volume não varia, não há trabalho. A variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior
e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Ficou claro aí? Na expansão isotérmica, o gás recebe calor e se expande sem que sua temperatura varie. Como decorrência, não há variação da energia interna do gás. Pelo primeiro princípio da termodinâmica, podemos concluir que o calor recebido pelo gás se transformou integralmente em trabalho. Na transformação isobárica, o gás vai do estado inicial ao estado final, mantendo a pressão constante. O trabalho é calculado pelo produto entre a pressão e a variação de volume, que corresponde à área do gráfico. Na transformação isocórica, o gás vai do estado inicial ao estado final, mantendo o volume constante. Sem variação de volume, o trabalho é nulo, ou seja, o calor recebido é usado apenas para aumentar a energia interna do sistema. Maravilha. Então, foi tudo que a gente, né, acabou falando, né? Lembrando que o trabalho, ele, no processo isovolumétrico, ele é nulo quando o processo for isobárico também, porque a pressão tem que estar sempre constante. Ó. Quando aqui, ó, esse valor ele não pode mudar, P delta V, o P não pode mudar, tá? E aí os processos são isobárico e isovolumétrico, juntos, tá? Porque se isso aqui variar, a gente tem que fazer um cálculo de integral, que não vem ao caso no nosso estudo, tá bom? Normalmente não vem ao caso no nosso estudo. A especialista não vai cobrar com pressões variáveis, não, tá? Porque senão os cálculos seriam bem mais avançados, né? Tá bom? Acredite, ainda está tranquilo. Então aí, ó. As variáveis termodinâmicas são pela ordem calor trocado, variação de energia interna, trabalho realizado pelo sistema, né? Ok. Ó, variável calor aqui, ó. O que vai acontecer? Quando o sistema recebe calor, ou seja, eu aqueço isso, tá? Quando o sistema cede calor, daí é ele que vai liberar energia térmica, que é negativo. E quando Q é igual a zero, o sistema não troca calor, que é o processo adiabático, como a gente já falou. Tá? Variável ΔU, quando a temperatura sofre variação, ele é positivo quando a temperatura absoluta aumenta. E negativo quando a temperatura diminui. Variação de energia interna. Ou absoluta quando T é constante. Tá? Como eu falei para você, o processo adiabático de ΔU, isso aqui tem que ser isotérmico, tá bom? Tranquilo? Como a gente já falou. A terceira variável termodinâmica é o trabalho, tá? Quando ela é positiva, quando o volume aumenta. Ou seja, quando o êmbolo sobe, né? O volume aumentou, o trabalho aumentou. Ele realiza, na verdade, o gás realiza trabalho para isso acontecer. E o trabalho fica positivo. Diminui quando ele baixa, né? Ou seja, alguém de fora, externamente, cede energia em forma de trabalho para esse gás. E aí ele aumenta a temperatura. Então o trabalho fica, né, negativo. Ele recebeu, né? Ok? É isso. Acho que já está tudo certo. Aqui estamos repetindo. Vamos também ver mais um vídeo aí interessante para fechar a primeira lei da termodinâmica, a gente entender isso de vez. De forma simples, experiência de Joule. Em 1845, James Prescott Joule apresentou um experimento para determinar o equivalente mecânico do calor. Consiste em uma série de pás fixadas em torno de um eixo vertical, colocadas em uma cuba termicamente isolada e imersas em água. Dois pesos laterais, presos ao mesmo eixo por duas roldanas, caem de uma determinada altura em velocidade constante. Isso mantém a energia cinética do sistema constante, modificando apenas a energia potencial com a variação da altura. Conforme os pesos descem, as pás se movimentam. O giro das pás faz com que a temperatura da água aumente.
conhecendo a massa de água no recipiente e o seu calor específico, Joule conseguiu estabelecer a parcela de energia mecânica do sistema que se transformou em energia térmica. Dessa forma, definiu o equivalente mecânico do calor. Experiências posteriores chegaram ao valor que usamos hoje. Uma caloria é igual a 4,1868 joules. Ok. Isso foi para achar o equivalente mecânico do calor, né? Transformar uma energia em outra, né? Que é da energia potencial em energia térmica, né? Por exemplo, naquela vez que você sacode o cafezinho com a colher, você está transformando energia mecânica em energia térmica ali, né? É disso que ele está falando. Beleza? E aí aqui são as transformações, ó, isobárica, isocórica, que é isovolumétrica, e isotérmica, tá? À medida que a gente faz as mudanças nesses parâmetros aqui, ó, por exemplo, a massa. Vou aumentar a massa, ó. Quando eu aumento a massa, olha para onde os parâmetros vêm, eles sobem, ó, nesse gráfico pressão, temperatura e pressão, volume. Tá? Aqui se mantém constante, porque o volume não mudou, tá vendo? Não mexeu com o volume. Daí, se a gente aumenta a temperatura no gráfico, né, VT, né, volume em função de temperatura, o que acontece? Ó? Esse aqui é a lei de Boole-Marriot, lembra? V sobre T constante, ó. Faz uma reta. Nos gráficos pressão, temperatura, ele segue uma linha reta aqui, por quê? Porque, como eu falei, a pressão, o processo é isobárico, pressão constante. Então, pressão constante, aqui também é pressão constante. Se a gente mexe com a temperatura, baixando ela ou aumentando, ó, como é que os processos eles vão se modificando, né? A gente está mexendo com parâmetros aqui, ó. Fica interessante que o gráfico PV, quando você mexe com volume e pressão, no processo isotérmico, você vai ter aqui o quê? Esse gráfico é isoterma, tá bom? É isso. É só para a gente ficar brincando mesmo e entender como é que os parâmetros mudam e como o gráfico se comporta à medida que você vai variando, né? No gráfico VT, PT e PV. Normalmente trabalha com esse aqui, ó, gráfico PV, tá? Beleza. E aí agora nós vamos estudar a segunda lei da termodinâmica, mas não por aqui. Por enquanto não. Vou deixar isso aqui em aberto e a gente vai começar agora com a apostila, tá? É isso. Isso aqui a gente viu bem no início do estudo, né? Uma caloria é igual a 4,18 joules. Acabamos de ver aqui na experiência de Joule também. Então aqui, são 3 leis da termodinâmica que vão reger, né, o movimento, né? Lei 0, primeira lei da termodinâmica, a segunda lei. A segunda lei a gente vai ver hoje, né? E a lei 0 e a primeira lei nós já vimos, né? O que a lei 0 diz, né? Por que ela é chamada de lei 0? Porque ela foi descoberta depois da segunda lei, mas aí já tinha a primeira e a segunda. Para não mexer, botou lei 0. Então essa lei ela vai fazer o seguinte: quando dois sistemas em equilíbrio termodinâmico têm igualdade de temperatura, como um terceiro sistema também em equilíbrio, né, na mesma temperatura, então todo mundo está com a temperatura igualadinha. Então, se A é igual a temperatura C e B é igual a C, então a B vai ser igual a C. Tá? É praticamente isso que a gente quer definir. Isso significa que se dois corpos à mesma temperatura compartilham dessa temperatura com o termômetro, corretamente calibrado, temos a base empírica para a medição da temperatura. É como se fosse uma nivelação, né? E a gente sabe que quando as temperaturas se igualam, a transferência de calor se cessa, né? A gente viu isso lá em calorimetria, né? Então, primeira lei da termodinâmica dita que a energia do universo é constante. Ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, né, em várias modalidades, calor ou trabalho, variando a energia interna do gás. Então, a soma de uma energia do sistema e sua vizinhança não varia, né?
ou seja, ΔU é igual a Q menos W. Isso aqui, matematicamente falando, sobre o que a gente está falando aqui teoricamente. Já trabalhamos bastante, energia interna 3,5 de NRT. Depois você dá uma olhada melhor nessa apostila para ver esses detalhes, tá? O valor de R, se tiver em joules, 8,31, tá? Ok? Se tiver no SI, Sistema Internacional de Unidades, tá? Se não tiver no Sistema Internacional, é 0,082 ATM, litro por mol Kelvin, tá? A constante dos gases. E aqui só depende da temperatura, a variação da energia interna. Aumentou a temperatura, aumenta a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminui a energia interna. Aqui, ó, o trabalho realizado no processo isobárico, a pressão multiplicada pela variação do volume. Variou o volume, tem trabalho realizado. A gente utiliza isso para um fim que a gente necessita. As máquinas térmicas, que a gente vai falar já em breve. Tá? Então, ó, gráfico pressão vezes volume, a área definida de um processo pode ser isobárico e pode ser um não isobárico, tá? Se aqui tivesse, né, com curvas, era só calcular a área. O problema é a gente conseguir calcular a área nessas situações, né? Aqui. Tem um exercíciozinho aí para você fazer. A gente já fez bastante ontem, então não vamos, né, ater muito esses. Mas tá aí, ó. Qualquer coisa você depois dá uma olhadinha, tá? Então, variação de energia interna aumentou, aumenta a temperatura. Diminuiu, diminuiu a temperatura. Calor aumentou, o gás absorveu o calor, né? Ou seja, nós estamos aquecendo ele. Diminuiu, ele que cede e libera esse gás para o ambiente externo. Trabalho aumentou, expansão no processo, né? Aumenta de volume. E o trabalho diminuiu, comprimiu, né? O êmbolo. O êmbolo diminui o seu volume, o trabalho é negativo. Se ele aumenta o volume, o trabalho é positivo. Tá ok? Muito bem. Estamos super feras nisso. Aqui ele fala de quantidade de calor, que a gente vai pular aqui. Isso aí já vimos em calorimetria. Vários exercícios aqui, todos com solução, tá vendo? Uma transformação isotérmica, ela pode ser expressa da seguinte maneira. Aí, a isoterma aqui, o trabalho realizado nesses dois pontos, de A até B, somente. O cálculo dessa área vai nos dar, numericamente, o trabalho realizado por um processo a temperatura constante aqui nesse caso, que é isotérmico. Tá? Aí tem mais um exercíciozinho, bem completo. Aqui tem um processo adiabático, só queria comentar um pouquinho rápido sobre isso. Aí, o que é um processo adiabático? Só para você... Sendo as trocas térmicas entre o sistema e o ambiente desprezíveis, o calor envolvido é nulo. E a primeira lei da termodinâmica fica resumida na seguinte expressão. Saindo zero aqui, ΔU igual a menos W. O que significa isso? Primeira lei da termodinâmica para uma transformação adiabática. Tá bom? Já falamos. Então, a transformação gasosa, nesse caso, é rápida, instantânea, com trocas térmicas desprezíveis. Quando você enche o pneu da bicicleta, ela aquece. Né? A troca não é diferente de zero. Né? Mas naquele momento que está ali bombeando, a troca não é percebida instantaneamente. Então, isso é um processo adiabático. Outro é aquele que eu falei também né, você fechar a boquinha, né, o gás vai estar exercendo trabalho para expandir. Então, ele vai tirar da energia interna dele para resfriar. E aí você sente na palma da sua mão aquele sopro geladinho. Né? Diferente quando você abre a boca bastante, ó, aí o vapor é quente, né? Que já não é um processo adiabático.
Já passei isso aí para vocês em alguns momentos. O ciclo, ó, vamos lá. Ciclo que é utilizado para motores. Transformação cíclica. O que acontece? Delta U igual a zero. Então, o trabalho realizado é integralmente transformado em calor, né? Ao contrário, o calor absorvido ou cedido é integralmente transformado em trabalho. Tá bom? Aí tá o cálculo da área aqui, vai te dar esse parâmetro do trabalho e, consequentemente, do calor nesse processo cíclico. Delta U sempre é igual a zero aqui. Tá? Já falamos bastante. Então, no ciclo horário, aí, ó, só relembrando. Ciclo horário, né? O trabalho é positivo. Aí, para você tá gerando anti-horário, mas para mim é horário. Então, eu vou gerar anti-horário, tá? Trabalho positivo. Ciclo anti-horário, trabalho negativo. Tá bom? Só lembrar do anti, menos, né? E do horário, mais. Tá? Caso tenha alguma dúvida. Tem mais exercício. Maravilha. Bastante exercício. Ontem nós trabalhamos bastante, tá? E agora nós vamos para o nosso assunto de hoje, né? Que é a segunda lei, tá? Oi, pode falar. Delta V, P delta V, isso. Não, que não, que não, que não. W, W. Vamos lá, W. Trabalho, trabalho, trabalho. Aqui, ó, trabalho. Trabalho de um gás depende de expandir ou contrair esse gás. Aqui, o Gabi, fala, trocando em miúdos é isso aqui, Gabi. Trabalho realizado. Como é que você vai transformar isso em algo útil para você? Se você, ó, se eu exercer uma força nesse êmbolo e diminuir o volume dele, eu vou estar variando o volume dele, comprimindo ele, né? É isso? Se o processo for uma pressão constante, o W aqui, que é o trabalho realizado, é P vezes delta V, que é a variação. Aqui, nesse caso, contraindo. Então, o W vai ser negativo. Se ele expandir, aí o trabalho vai ser positivo. Tá bom? É isso, trabalho de um gás. A gente utiliza para algo útil. Isso aqui, ó, subindo e descendo, ó, tum, 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 vai aquecendo o gás e vai fazer uma transformação em algum lugar, vai fazer gerar um pistão, né? Nos carros você tem pistão também subindo e descendo quando você explode um gás dentro dele, né? A gente vai ver agora sobre máquinas térmicas, vamos entender um pouco sobre isso. Então, é algo útil que a gente quer utilizar, tem que variar volume, tá? Esse que é a lição de trabalho. Quando consumir, ele vai ser negativo o trabalho? O trabalho vai ser negativo quando houver uma compressão, uma diminuição de volume. Porque o volume final vai ser menor do que o volume inicial. Então, o ΔV vai dar um valor negativo. Tá, então comprimindo o trabalho vai ser negativo e expandindo vai ser positivo. Exatamente, positivo. Tá bom? Não se esqueça disso. E aí a gente vai falar sobre limites da primeira lei, que é a segunda lei. A segunda lei ela existe para limitar a primeira lei, porque se eu pegar isso aqui de uma forma fria, tá? Eu vou falar o seguinte, que se eu botar o café na mesa, pô, uma bela hora quando eu chegar ele vai estar quente, né? E a gente sabe pela nossa experiência de vida que isso não acontece espontaneamente, né? Acontece o contrário. Eu boto um café quente na minha mesa e ele esfria com o decorrer do tempo. Mas o contrário não. Mas essa lei aqui, ela define isso nos dois sentidos, tá? Que poderia haver isso na natureza. Ela é, vamos dizer, cega, né? Quem vai limitar essas coisas da espontaneidade, né, é a segunda lei. Por isso que ela está aqui. Entendeu? Na verdade, elas vão trabalhar em conjunto. Então, a segunda lei da termodinâmica ela estabelece que processos naturais apresentam um sentido preferencial de ocorrência, como eu acabei de falar, no qual o sistema sempre tende espontaneamente para um estado de equilíbrio. Bom, o que é o estado de equilíbrio?
é justamente a temperatura do café esfriar até se igualar com a temperatura ambiente. E é isso que acontece. Quando o café atinge a temperatura ambiente, esse fluxo de energia cessa. Pode falar. O valor de R, a constante universal? O valor de R é o seguinte. R é igual a 8,31 joules por mol Kelvin no sistema internacional. Mol vezes Kelvin. No sistema internacional de unidade. Fora do sistema internacional de unidades, o R é 0,082 atm litro por mol Kelvin. São dois valores. Não se espante, não tente memorizar isso aí, tá? Porque tem que ser dado. Os valores têm que ser dados, esses valores. Tá bom? A não ser que isso seja a incógnita, a pergunta, né? No exercício. Tá bom? Mas eles têm que dar esse valor aí, ou em atm litro ou em joules. Então vamos lá, continuando aqui nossa segunda lei. Note que essa lei não dita com certeza qual o sentido espontâneo de um processo, mas o de maior tendência que isso aconteça. Portanto, ela tem caráter probabilístico. Tá? E a gente vai ver que ele tem um sentido definido por uma grandeza, uma nova grandeza chamada entropia. Entropia. Isso vai ser a nossa novo conceito. Tá? Isso é uma grandeza e ela é a razão entre duas outras grandezas. Quais? Calor e temperatura. É o que a gente só fala em termodinâmica, né? Calor e temperatura. A razão entre o calor e a temperatura. Tá? Então a entropia, a gente chama ela de S, que não tem outro nome para chamar. Já usamos quase tudo. Sobrou o S. Então a entropia, a variação de entropia, ela é o calor trocado sobre a variação de temperatura decidida. Ou seja, no sistema internacional, joules por Kelvin. Tá bom? Isso é a entropia do sistema. E no que isso quer dizer efetivamente? Entropia. Quer dizer o seguinte, quanto esse sistema se desordena, né? Em qual sentido ele se desordena? Esse vai definir o sentido. Porque a entropia, ela sempre vai ser maior que zero. Em casos excepcionais, ideais no caso, a entropia vai ser igual a zero. Esse aqui é o chamado processo irreversível, que normalmente é o que ocorre na natureza. Que normalmente não, que só acontece na natureza. E o igual a zero é o processo reversível, que dá para voltar, né? A gente vai ver isso mais para frente. Quais são os processos reversíveis e irreversíveis. Esse aqui é um caso ideal, tá? Que a gente pode... Agora, nunca que a entropia do sistema ou a desordenação vai voltar para trás. Ou seja, o sistema ele tende a se desordenar, ir para o caos. Nunca para a ordem. Tudo bem? Exemplo. Quando, por exemplo, a gente deixa cair um copo de vidro no chão, dependendo da altura, esse copo ele se quebra, né? E aí a matéria que constitui o copo se espalha por todo o ambiente, não é isso? O copo quebra, acontece isso. Isso é uma desordenação, né? Uma desordem daquele sistema. Ele perdeu ali a sua massa. Então a entropia dele aumentou. O processo é irreversível. Sacou? Ele não tem como voltar atrás. Agora, os cacos espontaneamente voltarem, se juntar e montar o copo de novo, isso vai acontecer? Não, claro que não. De forma espontânea isso não acontece. Então ele só tem um sentido. Assim também é com o tempo. O tempo só vai para frente. Você só conta ele a partir, né, do zero, ele só vai para frente. O tempo não volta atrás, né? E aí ele fica negativo. Então é um processo irreversível também o tempo, a seta do tempo, né? Que define, então, todo processo natural é um processo termodinâmico irreversível, tá? Vamos falar de vários exemplos, esses são dois, mas
são os mais consagrados, utilizados aí, né, nos exemplos de física, né? Tá bom? Então, o mais cobrado é aquele que diz ser impossível existir um processo perfeito capaz de converter 100% da quantidade de calor fornecida a uma máquina em trabalho útil. Esse é o terceiro exemplo. Ou seja, não dá para a gente pegar uma máquina, né, fazer, por exemplo, ela produzir, através de uma explosão, ela queimar um combustível e ela transformar toda aquela queima em trabalho útil para a gente. Não. Sempre ela vai ter uma perda. Sempre ela vai ter uma perda, que é o calor, né? Calor rejeitado, tá? As máquinas térmicas funcionam assim. Então, não existe uma máquina 100% eficaz para realizar trabalho. Não existe, tá? Isso mais um exemplo da segunda lei da termodinâmica, tá bom? E a gente vai ver isso, né? Por que a gente fala isso? Porque se deixar só pela fórmula, a gente isso vai passar batido. Mas essa lei, naturalmente, ela existe, tem que ser enunciada. Tá bom? Então é isso. Ó, tem alguns exemplos aí. Ó. Só para eu lembrar de novo. Quando o gás é comprimido, o trabalho que é negativo? Quando ele é comprimido, o trabalho é negativo. Quer um exemplo? Tá bom. Vamos para um exemplo? Não, é que eu tô anotando aqui, aí eu só queria ter certeza para anotar errada. Não. Então, só para você memorizar isso de vez, para nunca mais você ter dúvida. Olha aqui. Trabalho é P delta V, não é isso? Correto? Imagina um gráfico PV aqui. Aqui tem 6 metros cúbicos. E aqui tem 9 metros cúbicos, certo? Vamos lá. Se eu vir com esse processo daqui para cá, ó, a pressão constante, qual é o trabalho realizado por esse gás? A gente pode calcular pela área, né? P, que é o valor de P, vamos dizer que P é 6 vezes 10 à quinta. Então, 6 vezes 10 à quinta, multiplicado pela variação de volume. Se ele veio daqui para cá, ele tinha 6 metros cúbicos, aumentou para 9 metros cúbicos. Então, vamos dizer assim, ó, que imagina aqui, ele tinha 6 metros cúbicos, aí ele aumentou mais 3 metros cúbicos, né, a variação, 9. Então, houve um aumento de temperatura, porque ΔV é igual a final, 9, menos inicial, dá 3 positivo. Então, 3 positivo. Vai dar 18, 1,8 vezes 10 a sexta joules. Correto? Agora o contrário, Gabi. Se o sentido for para cá, vim de 9 e cair para 6. Vamos dizer um exemplo aqui, tá bom? Então vai ser o contrário. Final vai ser 6, inicial 9. Então menos 3. Então isso aqui vai ficar menos 1,8 vezes 10 a 6 joules. O trabalho vai ser negativo. Na compressão, diminuindo o volume, ou positivo, aumentando o volume, que é a expansão. Ou seja, aumento de volume. Tá? Aumento de volume. Show? Excelente. Ficou compreendido mesmo? Tá bom. É isso aí. Vamos lá, quem está interrompendo o conceito de segunda lei. Se uma gota de café cai num copo com água, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, as partículas de café se espalharão por toda a água até que todo o líquido fique uniformemente tingido. Não é impossível, porém é altamente improvável, que as moléculas de café se juntem de modo espontâneo para restaurar a gota original. Tem vários exemplos, é toda a visão de fenômenos, né? Eu vou pular esse tal de demônio de Maxwell e ir direto para máquinas térmicas, que é o que nos importa. Isso aqui é o que a especialista gosta de cobrar. Tá? E que são as máquinas térmicas? Aonde se aplica tudo isso que a gente está estudando. As leis, os gráficos, né? Funcionam para isso. É um belo exemplo de... Porque é termodinâmico, tem calor, né? E temperatura envolvida na máquina térmica. Quais são as máquinas térmicas? Motores a diesel, motores a gasolina, gás, álcool dos automóveis, né? As locomotivas de maré-fumaça que eram movidas a carvão, as antigas, né? E por aí vai. Máquina térmica é tudo que você varia a temperatura.
é todo dispositivo que opera de forma contínua, convertendo calor em trabalho, né? Aquece um gás, ele aumenta a energia interna, cede para o sistema, expande um pistão, depois ele resfria, comprime um pistão, expande aquece, expande o pistão, esfria, comprime o pistão, fica nessa. E aí nisso, essa subir e descer está transmitindo um movimento, por exemplo, com o eixo de uma roda. Aí faz o carro entrar em movimento. Então você está convertendo ali calor em trabalho, trabalho em algo útil, como um movimento de um carro, de um automóvel. Entenderam? Então, todo dispositivo que opera de forma contínua, convertendo calor em trabalho, é denominado da máquina térmica. Tá? E essa só se vale quando ela realiza ciclo fechado entre duas temperaturas. Né? Gráficos PV com ciclos abertos não tem um funcionamento de uma máquina térmica. Ok? Tem que ser ciclo fechado. Ou seja, com a variação da energia interna igual a zero. Tá? A temperatura mais elevada corresponde à denominada fonte quente. Né? Ao passo que a mais fria é chamada de fonte fria ou rejeitada, né? Calor rejeitado. A máquina recebe calor da fonte quente e converte parte desse calor em trabalho útil. A parte restante do calor é rejeitada, pois não consegue ser convertida em trabalho. E vai para a fonte fria. É isso que a segunda lei define, que não dá para transformar totalmente calor em trabalho. Tá? Ou seja, variar a energia interna, só trabalho útil. Tem que haver uma perda. Tá? E quando é que a gente vê isso? É só a gente botar a mão no capô de um carro funcionando. Você vai ver que o capô da frente do carro vai estar quente, não é isso? E o que significa aquele calor? É aquilo que foi rejeitado no processo da máquina térmica. Essa é a fonte fria. Ficou claro isso? Ainda não, porque a gente não viu muita coisa. Mas vai aceitando isso aí por enquanto. No nosso arranjo teórico, as fontes térmicas, quente e fria, conseguem trocar calor sem que a temperatura varie. As fontes quentes mais comuns são cadeiras, câmaras de combustão, dentre outros. E as fontes quentes são o atmosférico, água dos oceanos e algum lago. Né? Também é uma máquina térmica. Olha aí. Então, você vai ter 100% da energia cedida através da fonte quente, que vai ser a fonte de energia, aquecendo alguma coisa. Aí ela vem, entra numa máquina térmica, aí ela transfere parte dessa energia em trabalho útil, W. Ó, trabalho útil. Mas nem tudo isso aqui que tem 100%, vem 27% para cá e os outros 63% são rejeitados para a fonte fria, em forma de energia térmica. Essa não dá para aproveitar. Isso aí se perdeu em forma de calor, que é a fonte fria. Então, uma máquina térmica funciona exatamente nesses ciclos aqui. Ó. Tá bom? Entra 100% da energia, cai aqui, ela pode ter um êmbolo que sobe e desce para transformar em movimento, que é o trabalho útil, e o restante é rejeitado em forma de calor que sai. Né? As caldeiras têm muito isso. Né? Isso. Então, o rendimento de uma máquina térmica é o quanto ela pode nos fornecer de trabalho. Quanto maior o rendimento dela, mais útil para a gente ela é. E a gente busca sempre máquinas mais eficientes. Normalmente, as máquinas térmicas elas são de baixíssima eficiência, muito abaixo de 40%. Né? Quando tem 40%, pode comemorar. Né? Não é praxe acima de 40% as máquinas térmicas. Os motores elétricos são muito mais eficientes. Tá? Com uma dada energia que eles pegam, eles transformam aquilo em trabalho de forma muito melhor do que uma máquina térmica. Então, como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica? Né? Ela está relacionada com a capacidade de converter energia da fonte quente em trabalho útil. É isso que nos importa. Não queremos o calor rejeitado, porque ele não vai servir para a gente para nada. Só para jogar ele fora, para o ambiente. Né? O que a gente quer é justamente o trabalho daquilo. Então,
Quanto maior isso, melhor para a gente. Então, a energia útil é dada pela diferença entre a quantidade de calor retirada da fonte quente e a devolvida para a fonte fria. Tá? Como assim? Vamos lá. Ó, se eu falei para você que a minha máquina térmica, ela pega 100% da energia da fonte quente, né? O que a gente aquece lá, a caldeira, ou até mesmo explode um gás, gasolina dentro de uma câmara de combustão de um carro, né? E por aí vai. Se a fonte quente Q1, chamada fonte quente, tem 100% da energia que eu vou utilizar, e aí ela entra numa máquina térmica, né? Parte dessa energia vai ser utilizada para trabalho, né? E parte vai ser rejeitada para a fonte fria, que eu vou chamar de Q2. Então, o que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser a diferença desse 100% aqui, né? Menos essa quantidade, esse percentual aqui, que vai sair. Então, vai ser o Q1 menos Q2. A diferença da fonte quente, da temperatura, ou aqui, ó, para ciclos de Carnot, que a gente vai ver, a gente pode falar de calor em joules ou temperatura em Kelvin, tá? Tá bom? Pode também colocar no lugar de Q, pode colocar a temperatura. Mas isso só para um tipo de máquina. Qual? Máquina de Carnot, que é o que a gente vai ficar estudando aqui. Tá bom? Quando eu falar de máquina de Carnot, a gente pode adotar a temperatura em Kelvin. No lugar de calor aqui, que é joules, tá? Então, T1, que é a fonte quente, T2, fonte fria, para a máquina de Carnot. Mas para qualquer máquina, Q1 e Q2. Tá bom? Excelente? E vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar no estudo. Daí a gente pode calcular a eficiência desse negócio. Se o trabalho útil é essa diferença das fontes, dos calores ou das temperaturas, então o trabalho, a eficiência dessa máquina, ela pode ser dada pelo trabalho da útil pela fonte quente, que é o que cede 100% da energia. Então isso aqui vai ser um percentual também, né? O quanto que a máquina vai ser eficiente, ó. Quanto ela me entrega para fins de eu utilizar essa energia, do total que ela recebeu inicialmente. Esse é o rendimento de uma máquina térmica. Ela pode ser o trabalho útil pelo calor da fonte quente ou a potência útil pela potência total. Tá bom? E a gente vai fazer uns exercíciozinhos desses. Tá? Rendimento, que é um Nzinho com a perninha puxado, eta, né? Trabalho é fonte quente menos fonte fria, sobre fonte quente. Isso para qualquer máquina, tá? Se a gente for ver a Carnot, pode colocar no lugar de Q, temperatura T. Então, ele vem e abre essa fórmula aí. Vamos lá. Como é que ele calcula quanto que essa máquina vai ser eficaz? Como eu falei, as máquinas térmicas reais, elas têm eficiência bem mais baixa do que 40%. Tá? E a máquina de Carnot é a melhor máquina que pode ser construída operando em 2 ciclos. Por isso que a gente estuda a máquina de Carnot. Carnot por causa de um cientista que... Sadi Carnot, que foi um cara que enunciou isso. Então, a eficiência nada mais é do que o trabalho útil da fonte, né, da máquina, sobre o calor total da fonte quente. Portanto, trabalho a gente sabe que é calor da fonte quente menos calor da fonte fria sobre a fonte quente. Calor da fonte quente. Se a gente for fazer aqui, separar esses termos, eu posso dizer o seguinte, que QQ sobre QQ menos QF sobre QQ, QQ sobre QQ dá 1.
Portanto, a eficiência da máquina térmica é 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Tá? E se eu multiplicar isso por 100, vai me dar em percentual. Tá? Simples assim. Aqui. É o que está exatamente falando aqui embaixo. Rendimento de uma máquina térmica em função do calor das fontes quentes e frias para qualquer máquina. Tá bom? Agora, podemos escrever o rendimento em função das temperaturas das fontes quente e fria, dado que o calor trocado e a temperatura são proporcionais. Aqui. Mas isso só para a máquina de Carnot. Tá bom? Lá normalmente pode cobrar a máquina de Carnot. Se cobrar Carnot, eu posso botar a temperatura em Kelvin. Se não cobrar, só calor em joules. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma aqui do IME? Junto? Isso. Vamos lá que a gente vai botar em prática isso aí. Considere as afirmações abaixo relativas a uma máquina térmica que executa um ciclo termodinâmico durante o qual há a realização de trabalho. Vamos lá. Primeira afirmação. Se as temperaturas das fontes forem 27 graus e 427 graus Celsius, a máquina térmica poderá apresentar um rendimento de 40%. Primeiro, a gente vai ter que admitir que ela é uma máquina de Carnot. E aí você tem fonte fria e quente aí. Quem é a fonte quente aí, Gabi? De quantos graus Celsius a fonte quente aí? Fonte quente é que tem maior temperatura, não é isso? Então, 427 graus Celsius. Mas eu vou botar esse valor? 427? O que eu tenho que fazer? Não, somar 273, né? Então, a temperatura da fonte quente é 427 mais 273. Isso vai dar quanto? (427 mais 273) 700 Kelvin, né? 700 Kelvin, muito bem. E a temperatura da fonte fria? Ele falou que é 27 graus Celsius. 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Portanto, qual é qual é o rendimento dessa máquina? Que na fonte quente apresenta 700 Kelvin, na fria 300 Kelvin. Vamos calcular a eficiência e ver se vai bater 40%. Se bater, tá certo. Se não bater, tá errado. Então, vamos lá. A gente sabe que é trabalho útil sobre calor da fonte quente. Mas trabalho é o quê? É quente menos frio. Então, 700 menos 300, certo? Dividido por a fonte quente, que é 700. Então, 700 menos 300 dá 400. E 700 é 700 mesmo. Divide por 100, dá 4 sétimos. Bem, não é 40%, porque se fosse 40%, ia dar 4 décimos. Aqui deu 4 sétimos. Então, isso aí está incorreto. A máquina apresenta um trabalho bem... Isso aí deu 57%. 57%, ela ainda é muito eficiente, né? Mais eficiente do que... Entendeu? E não é 40%. Então, 4 sétimos dá aproximadamente 57%, né? Muito bem. Afirmação 2. Se o rendimento da máquina for 40% do rendimento ideal para temperaturas das fontes de 327, aí tirou 100 graus Celsius aqui, ó. Né? E se o calor rejeitado pela máquina for 0,8 kJ, o trabalho realizado será 1,8 kJ. E aí, vamos dar vamos ver se isso aqui é verdade? Ó. Vamos lá. Rendimento. Ele falou 40%. Temperatura das fontes. Quente. 327 graus Celsius, dá 600 Kelvin. Da fria. 300 Kelvin. Certo? E se o calor for rejeitado, que é a fonte fria, né? Calor da fonte fria.
0,8 ou 8 vezes 10 ao quadrado joules, 800 joules, né? O trabalho realizado, W, será... Ah, não. Tá certo. O trabalho realizado será 1,8 vezes 10 a 3 joules, que é 1.800 joules. Correto? E aí? Tá certo isso? Vai bater aí essas informações? Bem, primeira coisa é a gente conferir essas coisas, né? Vamos lá. 1 menos a temperatura da fonte fria, 300, sobre 600. 1 menos 300 dá meio, né? Dá 50%. Então aqui alguma coisa já está errada, né? Ele falou, se o rendimento for 40% do rendimento ideal, né? Para a temperatura das fontes iguais a essa aqui, e se o calor da rejeitado pela máquina for 800 joules, o Q2, calor da fonte fria, então a máquina vai ter isso aqui. Bem, para que isso acontecesse, para ter um rendimento de 50%, se essa fonte fria fosse 800, a fonte quente tinha que ser o quê? O dobro disso, 1.600 joules. Beleza? E aí, tá correto ou incorreta essa afirmação? Falso, né? Ok. E se as temperaturas das fontes for 727 graus Celsius, que aí dá 1.000 Kelvin, né? E se a razão entre o calor rejeitado pela máquina e recebido for 0,4? Oi? Ah, deu letra E, né? Já tem o gabarito, é isso aí. Então, a outra fonte apresentará uma temperatura de menos 23 graus Celsius, que é o quê? Menos 23 graus Celsius. 200 Kelvin, né? No caso do rendimento da máquina ser 80% do rendimento ideal. Então é isso aí. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. Tá tudo aí. 250 Kelvin, exatamente. Menos 23 a 250 Kelvin. E vamos falar um pouquinho da máquina de Carnot. Passei aqui. Ciclo de Carnot. Olha o ciclo de Carnot aqui. Carnot foi um engenheiro francês que demonstrou ser impossível que uma máquina térmica tenha um rendimento próximo de 100%. Nem chega perto. Isso, se chegar a 100%, viola a segunda lei da termodinâmica, né? Coisas que a gente até hoje não viu, não se observou na natureza. Ou seja, capaz de converter toda a energia que lhe é fornecida em trabalho útil, sem ter uma perda. A máquina térmica teórica por ele operava sobre um ciclo específico, denominado ciclo de Carnot. Esse dispositivo deveria obedecer a 2 postulados. Quais são os postulados? A máquina de Carnot, ela deveria ter um rendimento sempre superior a qualquer outra máquina existente, que opera entre 2 temperaturas. Por isso que a gente falou que somente uma máquina de Carnot você vai poder botar temperatura. Tá? Além disso, ela teria o mesmo rendimento, não importando qual fosse o fluido. Sempre maior que qualquer outra máquina. Então é uma máquina super eficiente. Mas como é que é construído o ciclo dessa máquina de Carnot? Né? Ela supondo que seja um gás ideal, que é o que a gente está estudando, o ciclo de Carnot é composto de 2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas, que ocorrem de forma intercalada. Ó. Então aqui é a primeira isoterma, temperatura constante. Aqui é a primeira adiabática, aqui é a segunda isotérmica, aqui é a segunda adiabática. Qual é a diferença entre isotérmica e adiabática mesmo? Isoterma? Adiabática, o Q é igual a 0. Isovolumétrica, né? É W igual a 0. Isotérmica. O delta U igual a 0. Delta U igual a 0. Delta U igual a 0. 3 meios de NRT, delta T. Então, isotérmica, isso aqui vai a 0. Isso aqui vai a 0, isso aqui também vai a 0.
ΔU igual a zero em processos isotérmicos. Variação de energia interna. Beleza? Show? Então, o que é uma diabática? Uma diabática, ela vai ter o PV com um gama aqui, que vai ser igual a NRT. Esse gama é o tal do CP sobre CV, em que CP menos CV é igual a 1. Tá? O que é CP-CV? Calor específico a pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante. Tá? Então, esse gama aqui é para processos adiabáticos. E aí, por ele ter esse gama, ele vai ser sempre maior que 1. Né? Maior, igual não, maior que 1. Tá? Esse gama. E aí, a sua hipérbole vai virar uma hipérbole bem maior que a hipérbole da isoterma. Tá? Porque aqui vai potencializar mais. Tá? Para processos isotérmicos, esse gama é igual a 1. O gama é igual a 1. Gama não, perdão. Isso aqui é delta igual a 1. Tá? E delta igual a 1, ele vai ficar PV mesmo igual a NRT, que é nossa fórmula do quê? Qual é o nome dessa fórmula mesmo? Clapeyron, né? Equação de Clapeyron, que é o que a gente viu até agora. Então, esses são processos isotérmicos. PV elevado a 1. Agora, a maior que 1 vai virar processos adiabáticos. Tá? Então, são duas adiabáticas com duas isotermas. Aqui é a temperatura da fonte quente, que fornece 100% da energia do processo. Aqui é o calor rejeitado, a fonte fria, que não dá para violar. Sempre ela vai existir. Um gráfico PV. Tá vendo aí? Isso é o gráfico do ciclo de Carnot. Tá? Então, de A para B, nós temos a expansão isotérmica. Por que expansão, Gabi? Porque vem do volume inicial aqui menor que o volume final. Então, aumenta, expande. Expansão isotérmica. Aqui nós temos uma expansão adiabática. Também aumenta um pouquinho, mas aumenta. Depois nós temos uma compressão isotérmica, nesse terceiro ciclo, CD. E aqui nós temos uma compressão adiabática. Duas compressões, né? Duas compressões e duas expansões. Ok? Uma sendo duas adiabáticas e duas isotérmicas. Aí o processo aí, ó. Mesma coisa, a mesma fórmula que a gente usa, ó. Olha lá. Quando a temperatura da fonte fria for o zero absoluto, a eficiência da máquina seria de 100%. Mas isso também não existe na natureza. Não dá para chegar ao 0 Kelvin absoluto, né? Temperatura fria ser 0 Kelvin. Se conseguisse, aí a gente ia ter uma máquina de 100%. Mas não dá para chegar. Chega próximo, mas não chega a esse valor, não. Entretanto, esse fato vai de encontro à segunda lei da termodinâmica, que diz ser impossível obter um rendimento de 100%. Dessa forma, podemos concluir que nenhum sistema físico poderia estar no zero absoluto. Tá? É a prova de que não se dá para chegar ao zero Kelvin. O que é o zero Kelvin na física? É se a matéria tivesse totalmente inerte, parada. Né? As moléculas, né? Elas não estariam com energia cinética igual a zero, paradinha. Isso não dá para acontecer. Aí tem um exercíciozinho aí. Mas antes de a gente ver esse exercíciozinho, eu queria mostrar umas animações para você, que é sempre legal. Vamos lá. A gente viu ontem. Aí a gente vai entrar em máquinas térmicas. São máquinas capazes de realizar um trabalho através da transferência de calor entre duas fontes, quente e fria. Através dos ciclos, parte do calor retirado da fonte quente transformado em trabalho, e a outra parte é rejeitada pela fonte fria.
Aqui, locomotivas, essas máquinas de teares antigas, todas funcionavam por esse princípio. Revolução Industrial usou máquinas desse tipo, que a gente viu inicialmente, tá? Teares aí, ó, produzindo, né, tecidos e coisa e tal. E aí, ó, embarcações, ó, aqui a fonte fria aqui, ó, rejeitando o calor aqui, ó, uma máquina térmica que está fazendo esse navio entrar em movimento através dessas pás aqui atrás, ó, queimando carvão, tá vendo? E esse carvão é rejeitado, faz o barco entrar em movimento, conduzindo as pessoas. Isso aqui é uma outra máquina, ó, também, máquina térmica. Perceba que aqui é a fonte quente, ó, o calor, ó. Aqui é o trabalho útil e aqui é a rejeição do calor. É isso. Carnot foi esse camarada aqui, que inventou a máquina mais eficiente, né? Então, ele sempre, na segunda lei, a regra de Clausius, né? O calor sempre flui espontaneamente da fonte quente para fria. Isso aí é a natureza que faz, né? O sentido, a seta. Para ocorrer o contrário, existe necessidade de se realizar um trabalho externo, como no caso das geladeiras. Os refrigeradores fazem esse inverso, né? Essa forma não espontânea, mas tem que adicionar um trabalho para que isso aconteça. Também descobriu que no processo reversível, né, que ΔS, que é a entropia, a variação de entropia nula, a relação entre o calor trocado pelo sistema e sua temperatura não variava, enquanto que nos processos irreversíveis ela aumentava. Então, ΔS igual a zero em processo reversível e ΔS maior que zero quando o processo é irreversível. A esse aumento, Clausius deu o nome de entropia, tá? Que é a tendência desse corpo tender à desordem, tá? É a medida de quanto o sistema se desorganiza. Para processos reversíveis, ela permanece constante. E nos irreversíveis, ela aumenta. Existe entropia negativa? Não, a natureza não permite. É justamente voltar no tempo, seria voltar no tempo, ou o café esquentar à medida que eu deixar ele na mesa. Isso não vai acontecer espontaneamente, né? A não ser que eu realize um trabalho para isso, mas aí não é de forma espontânea. Sempre será positiva né, nos fenômenos naturais, né? O igual a zero seria um fenômeno ideal, né? Então, mas aí existem casos ideais, né, para o nosso estudo. Então, ΔS, que é variação de entropia, que é joules por Kelvin, é a quantidade de calor em joules pela temperatura absoluta em Kelvin. Tá? Então, transformação reversível é o quê? É aquela após o seu final, o sistema retorna às condições iniciais pelo mesmo caminho, passando pelos mesmos estágios, na sequência inversa, sem interferência de fatores externos. Nas irreversíveis isso não ocorre, que é o que acontece na natureza direto. Rendimento de uma máquina térmica, já estudamos, trabalho sobre fonte quente, trabalho é fonte quente menos fonte fria sobre fonte quente. Isso dividido por isso dá 1. E menos isso sobre isso dá isso sobre isso mesmo. Tá? A máquina ideal deveria ter um rendimento de 100%. Aí que tinha que ser 0 Kelvin, que não acontece. Né? Isso é impossível, né? Segundo Carnot. Na prática, os valores do rendimento são baixos numa máquina térmica. Motores a gasolina têm essa eficiência aqui, ó. Então, de 100% da fonte quente, nós só vamos extrair de 21% a 25%. Né? 79% a 75% vai ser rejeitada em forma de calor. Né? Então, o ciclo de Carnot é o quê? Idealizador de um ciclo termodinâmico que não seria levado em consideração. Logicamente, esse ciclo passou a ser considerado um ciclo teórico, que operaria com rendimento máximo, independente da substância que fosse utilizada. Esse ciclo foi composto de uma sequência de 4 transformações reversíveis, portanto, elas não existem na prática, né? Sendo 2 adiabáticas, aqui, expansão e compressão adiabática, e 2 isotérmicas, expansão isotérmica e compressão isotérmica. E qual é o princípio desse cara, né, do Carnot? Nenhuma máquina térmica real operando em 2 reservatórios térmicos T1 e T2 pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot operando entre esses mesmos reservatórios, tá? Nas mesmas condições. Então, o ciclo de Carnot é variação da entropia
inicial é igual a variação da entropia final, né? Perdão, entropia final é igual a inicial, que aí delta S igual a zero, não é isso? Entropia final é igual a entropia inicial, para uma máquina ideal, né? Aí ficaria assim. Por isso que a gente só pode utilizar isso nas máquinas de Carnot. Porque agora é a resposta. Por que só temperatura em Kelvin na máquina de Carnot? Porque essa máquina ela é um processo reversível e, portanto, ideal. E, portanto, não existe na natureza. Por isso que ela, na prática, ela não existe. Mas, na teoria, ela é a máquina mais eficiente de todas as outras. Beleza? Ok. E aí, ó, vamos fazer uns exercícios aí. Quer um minutinho aí para tentar fazer? Manda brasa aí. Enquanto eu vou beber uma água que eu falei para você. Pode-se afirmar que a máquina térmica é toda máquina capaz de transformar calor em trabalho. 1 é C, 2 é D. Vamos lá. Qual dispositivo pode ser considerado uma máquina térmica? Motor a gasolina. Você falou que chuveiro elétrico é uma máquina térmica? É isso? Mas como é que um chuveiro elétrico pode ser uma máquina térmica se ele trabalha com eletricidade e não com calor? Não. Não é o C, não. Quem é que trabalha... é a Alfa, isso aí, motor a gasolina, motor a gasolina. Isso aqui trabalha com temperatura, com ciclo térmico. Nada disso aqui trabalha com calor, né? Isso, é alfa. E 2, a importância do ciclo de Carnot reside no fato de ser o ciclo do refrigerador, ser o ciclo do motor de explosão, ter rendimento 100% ao próximo. Não, isso aqui é impossível. Determinar o máximo rendimento de uma máquina térmica entre as duas temperaturas dadas. Foi o que você falou, né? Tá certo. Isso aqui. E ser o ciclo dos motores a diesel. Então, a opção delta. Então, 1 é alfa, 2 é delta. Muito bem. Beleza. Show de bola. Tem mais duas aqui. Certa máquina ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1.500 joules. Sendo as temperaturas das fontes térmicas 227 graus Celsius e 127 graus Celsius, o rendimento da referida máquina é de... Quer tentar fazer essa? Quer tentar fazer? Então tenta aí. Então a 3 deu letra E, 20%. A 4, vamos tentar aí. 44% aqui, exatamente na 4. E a 5. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes cujas temperaturas são 100 graus e 0 graus Celsius. Admitido que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1.000 calorias por ciclo, pede-se. Aí ele fala para fazer as transformações aqui, né? Seria 4.200 joules, né, por ciclo. O rendimento térmico da máquina. Então seria 1 menos 273 dividido por 373. Quanto é que dá esse valor aí? 1 menos 273 sobre 373. Vinte e 26%. 26%. Então seria o rendimento da máquina. Ótimo, respondemos. Bravo. O trabalho é realizado pela máquina em cada ciclo. E aí, em joules. O trabalho é justamente a fonte quente, mas a fonte fria. Né? Se ele falou que é... Quantos por cento você falou aí, Gabi? Desculpa. Aproximadamente 26. 26, né? Então, se são 4.200 joules, que a gente já transformou, né? 1.000 calorias são 4.200 joules, certo? Sim. Se ele quer o trabalho realizado pela máquina cada ciclo, você vai tirar esses 26% de 4.200 joules. Aí você vai ver quantos joules vai dar. Calcula 26% de 4.200. 1.092. 1.092. Então, isso é o que ele vai extrair em cada ciclo, tá? Desses 4.200, tá? Por ter esse rendimento. O restante é jogado como fonte fria.
E a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria justamente é 4.200 menos esses 92. 1.092. 4.200 menos 1.092. Dá quanto? 308. Isso aí. Então, aqui, ó, se cair na especialista algo parecido com isso, já entendeu como é que funciona? Sim. Top, top, top. Então é isso. Muito bem. Show de bola. Aí aqui, ó, tem as aplicações dos motores, ó. Ciclo Otto, ciclo diesel. Vamos lá. Antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de botar umas animações para você. Por quê? A gente vai falar de uma. É bem mais bonitinho, né? Vamos lá, falar sobre a segunda lei da termodinâmica agora. Presta atenção aí. Esta animação mostra uma situação Não ideal. tá aparecendo, não. O cubo desce pelo plano Peraí, sem peraí, atrito, peraí. choca-se lá. Não tá aparecendo, eu não ampliei. De novo. Agora apareceu? Sim. Então, ó, bora. Esta animação mostra uma situação ideal. O cubo desce pelo plano sem atrito, choca-se elasticamente com a mola e retorna à posição inicial. No processo não há dissipação de energia e o sistema não interage com os corpos que o rodeiam. A descida do cubo, neste caso, é uma transformação reversível. Agora estamos vendo o que acontece na realidade, quando o atrito está presente. Parte da energia mecânica se transforma em energia térmica e a altura atingida pelo cubo diminui a cada descida até o sistema atingir a imobilidade. Este é um exemplo de transformação irreversível. Sem a ação de um agente externo, o cubo jamais retornará à sua posição inicial. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a energia se degrada de uma forma organizada para uma forma desordenada, chamada energia térmica. O mesmo acontece com um pêndulo. A amplitude da oscilação diminui em função dos choques com as moléculas de ar e outros atritos. A energia organizada do pêndulo se converte em energia térmica. Beleza? Então, processos irreversíveis são processos naturais, que têm dissipação de energia. Né? Os que não têm dissipação de energia são ideais, podem ser considerados como processos reversíveis. Tá bom? É mais ou menos isso. Aí, ó, vai perdendo, diminuindo, são processos irreversíveis. A dissipação, é o que acontece. Aí seria MHS também? Isso, ele está falando de processos irreversíveis, né? Naturais, como perda. Isso aí é o MHS, exatamente. É um exemplo do MHS, tá vendo? E é isso. É isso. Aqui já falamos. Aqui também. Então vamos para. Tentar ver aqui se a gente extrai alguma coisa aqui da aula. Esse a gente não viu, né? Vamos lá. Vamos ver se está falando aqui exatamente da mesma coisa. Não está indo. A locomotiva a vapor é uma máquina térmica que opera em ciclos. Ela retira calor de uma fonte quente, a fornalha, converte parte desse calor em trabalho, movimentando o trem, e rejeita o restante para o meio exterior, a fonte fria. Entre os vários enunciados propostos para a segunda lei da termodinâmica, o de Lord Kelvin e Max Planck afirma que a conversão total de calor em trabalho, embora prevista na primeira lei, não pode ocorrer. Em 1824, Sadi Carnot idealizou um ciclo que proporcionaria rendimento máximo a uma máquina térmica. Este diagrama da pressão em função do volume representa o ciclo de Carnot. Partindo do ponto A, ocorre uma expansão isotérmica até o ponto B. A máquina retira calor da fonte quente e tem início o ciclo. O volume aumenta e a pressão diminui. A expansão continua até o ponto C. No trecho entre B e C, o processo é adiabático, ou seja, não há troca de calor com o meio externo. Entre os pontos C e D, ocorre uma compressão isotérmica.
o volume diminui e a pressão dentro do sistema aumenta. O ciclo se encerra com mais uma compressão adiabática entre os pontos D e A. Carnot demonstrou que as quantidades de calor trocadas com as fontes quente e fria são proporcionais às temperaturas absolutas das fontes. Lembrando que isso aí é um caso, como pode dizer, ideal, né? Processo reversível, que não dá para ter uma máquina nesse tipo na natureza, né? Que seria a mais eficiente possível. Olha aí como é que é mais ou menos um ciclo de um motor a... Não é bem exatamente ciclos, ó, você está vendo? Não são ciclos adiabáticos, e sim isovolumétricos aqui, ó. Isovolumétricos. Isso aqui é a realidade. Aqui, podemos dizer que são ciclos isotérmicos, mas aqui são ciclos isovolumétricos. Tá? Aí, ó, mais ou menos isso, ó. Vai. Quando começa, ó, aí vai. Compressão, tá? Compressão, depois a ignição. Aqui é a fonte quente, na explosão, na ignição, quando, né, a gente dá uma centelhada aqui e explode uma mistura de gasolina com ar atmosférico, né? E aí faz o pistão seguir esses ciclos aqui, ó. Fechados, né? Obviamente. Aí ele vai para ali, ó. Aí ele chega até o final. Depois ele fica faz isso aqui, ó. Ó como é que o motor ele funciona. Aqui é a admissão para entrar a mistura de gasolina com ar, né? Aí tem a explosão junto com a compressão. Depois tem a explosão. Quando a explosão vem, ela joga o pistão para baixo, né? Ela joga o pistão para baixo e aí isso aqui abre, que é a válvula de exaustão, e sai a rejeição, que é o quê? A fonte fria. A gente vê aquela fumaça sair do escapamento do carro. Beleza? Show de bola? Muito bem. É isso. Já exploramos bastante coisa. Eu acho que tudo que a gente tinha que ver era, né, isso aqui para melhorar a sua percepção. E os exercícios estão aqui, ó. Dessa apostila estão todos resolvidos. Tenta fazer eles e depois verifica se está tudo certo. Tá bom? Aí é sempre aquele menos fonte fria, menos fonte quente, né? Tem bastante dele. Como a gente já fez aí, não vamos ficar vendo ele, né? Vou puxar um aqui da AFA, beleza? Vou fazer um da AFA aqui. É isso aí. Depois disso a gente encerra a aula aí. Tá bom? Vamos lá. Escolher um aqui. Fresquinho, ó, de 2020. Vou fazer esse 5 aqui, 2014. Dispõe-se de duas máquinas térmicas de Carnot. Duas, tá? A máquina 1 trabalha entre as temperaturas de 227 graus Celsius e 527 graus Celsius, enquanto a máquina 2 opera entre 227 Kelvin e 527 Kelvin. As sinais afirmativos a seguir respondam ao que se pede. A máquina 2 tem mais rendimento que a máquina 1, verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque aqui a gente soma 273, ó. 273. E aí ela vai ficar maior. Então, quanto maior o valor, maior a fonte quente e maior o rendimento. Então, isso aqui está falso. Isso aí. 2. Se a máquina 1 realizar um trabalho de 2.000 joules, ó, essa aqui, ó, terá retirado 6.000 joules da fonte quente. E aí, como é que a gente vai ter que calcular isso através do rendimento dela, né? Vamos calcular o rendimento dela?
para ver realmente se vai bater esses valores aí. Vamos lá. Como é que é o rendimento da fonte da máquina 1? Eta é igual a 1 menos 227 mais 273. Se eu não estou enganado, vai dar 400 Kelvin. 500 Kelvin. Não é isso? A fonte fria, então, 500. E 527 mais 273 dá 800 Kelvin. Me corrija se eu estiver errado, hein? 1 menos 5 oitavos. Quanto dá 1 menos 5 oitavos? Dá 3 oitavos, né? 3 oitavos. 3 dividido por 8 dá 0,375. 0,375. Então, o rendimento dela é 37,5%. Não é isso? Então, vamos ver se ele acertou ali. Ele falou, se a máquina 1 realizar um trabalho de 2.000 joules, ela terá retirado 6.000 da fonte quente. Então, significa o seguinte, se ela realiza um trabalho, 6.000 da fonte quente. A fonte quente, vamos ver se vai dar 37,5? 2.000, né? Dividido por 6.000. Isso dá quanto? Por 1.000 dá 1/3. Aqui é 3 oitavos. 1/3 é menor que 3 oitavos, não é isso? Aqui é 0,33. Aqui é 0,37. Então, isso aí está incorreto. Beleza? 3. Se a máquina 2 retirar 4.000 joules de calor da fonte quente, irá liberar aproximadamente 1.720 joules de calor para a fonte fria. Mesma coisa, vamos ter que calcular agora a fonte, a outra, né? Vamos lá? Como é que calcula a máquina 2 aí, a eficiência da 2? Já são esses valores aí. Né? 1 menos, já está em Kelvin, 227 dividido por 527. Quanto dá? 1 menos 227 sobre 527. R$ 57%. Já tirando 1, Sim. 57%. Então é o seguinte, ele perguntou o seguinte, retirar 4.000 da fonte quente, então seria embaixo, 4.000, né? Ela entrega 1.720 para a fonte fria, que aí seria, aí ele não está falando do trabalho, o trabalho seria 4.000 menos 1.720, concorda? Entendeu o que eu fiz aqui? Então, 4.000 menos 1.720 dá 280, dá 2.000. 2.280 dividido por 4.000. Qual vai ser a eficiência disso? 57. 57. Exatamente coincidindo, né? Coincidindo. Então, essa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. É isso aí. Para uma mesma quantidade de calor retirada da fonte quente, pelas duas máquinas, a máquina 2 rejeita mais calor para a fonte fria. Só a gente comparar, né? Qual é a rejeição da fonte fria?
Se todo mundo tivesse a mesma coisa, vamos dizer 1.000, né? Vamos botar aqui. Se essa tem uma eficiência de 57%, então ela vai entregar para 100, 60, 43%, né? Então, para cada 1.000 unidades de calor, da fonte quente, ela rejeitaria, 430 para a fonte fria, né? Aí ele quer saber, isso aqui é verdadeiro ou falso, Gabi? Verdadeiro? Então, a 3 é verdadeira e a 4 é verdadeira, né? Qual é a opção aí? 3 e 4 verdadeira. Opção delta, correto? 3 e 4 verdadeira. Muito bem, entendeu? Entendeu? Conseguiu entender aí como é que é cobrado? Poderia dizer que a especialista faria uma coisa parecida com isso. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais uma aí. Vamos fazer essa 11 aqui. Vamos fazer essa 11? Quer um tempinho para você desenrolar? De B até C, o gás expande devido ao calor recebido com o meio externo. De B até C, o gás expande. Bem, isso acontece, né? Devido ao calor recebido do meio externo. Aí é que está errado. Por que aí está errado? Com expansão de gás é o gás que libera a sua energia interna para trocar calor com o meio ambiente. Ele que cede. Na compressão é exatamente isso que ele falou. O calor é recebido de uma fonte externa. Aumenta o calor. Mas quando ele expande, ele cede calor. Então é o inverso do que ele acabou de falar. É calor cedido, não recebido. Tá? Então essa opção aqui é incorreta. Portanto, a delta é a opção incorreta aqui dessa questão. Muito bem. Acertou, hein, Rani? Você tá brabo, hein? Mandou brasa. Vamos ver aqui outra. Deixa eu ver aqui uma legal para a gente fazer. Vamos tentar fazer essa 18 aqui? Um minutinho para você? Vamos lá. Pronto. A opção bravo, né? Você achou, né? O motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot, absorve 400 calorias de uma fonte quente a 267 graus Celsius. 267 graus Celsius, se a gente somar com 273, vai dar 270, né? 470, 540 Kelvin, certo? Então, a temperatura da fonte quente, 540 Kelvin. Muito bem. O rendimento, a gente tem que passar caloria para joules, lembra? Uma caloria aproximadamente 4,2 joules. Então, multiplicando aqui 400 calorias dá 42 vezes 40, né? 400, e 220 calorias, 42 vezes 22. Então, cortando aqui, por 2 dá 11, por 2 dá 20. 11 20avos de rendimento. Quanto é que é 11 20avos de rendimento? 2 vezes 6, 12, 2 vezes 5, 10. 10.
5 vezes 2, 10. 55%. O rendimento dessa máquina é 55%. Então, se a fonte quente ela entrega 540 joules, 45% de 540 dá quanto? 45% de 540. 0, 45 sobre 100, 54 vezes 4,5. Que cálculo do contar isso aqui? 54 vezes 4,5. 22, 5, 25, 27. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 5 vezes 4, 20, 21. 0, 6 e 7, 13. 2, 3, 4, 2. Isso aí. Opção. Aqui eu achei 243. É 24,3, perdão. 24,3. Que fica mais próximo de qual opção? A Bravo, 24. É isso aí, acertamos. Eu fiz essa diferente. Hã? Eu fiz diferente. Eu fui por Eu outro caminho. fiz Q fria sobre Q quente é igual a X sobre 540. Aí fiz 400x é igual a 118.800. Aí X fica 297 Kelvin. Aí desses 297 eu subtraí de 273 e ficou 24. Pô, isso aí. O teu caminho foi diferente. Qual foi o meu? Eu peguei caloria, transformei para joules, porque na SI tem que estar em joules. Eu falei que uma caloria era 4,2 joules, que ele não disse aí. Ele não disse. Então esse teu caminho aí até mais correto. Aí eu fui, multipliquei 400 calorias, que era a fonte quente, deu esse valor aqui. Peguei 220 calorias, multipliquei 4,2, deu esse valor aqui. Botei no rendimento, o rendimento deu 55%. Então isso é o que vai ser para trabalho, né? Certo? O que vai ser rejeitado pela fonte? 100% menos isso, que é 45%. 45% da fonte quente, da temperatura, né? Vai dar esse valor aqui, tira 273, vira 24,3. Mas tudo bem, você deu até o valor exato, o meu deu arredondado. Mas chegamos ao mesmo caminho, a mesma resposta com um caminho diferente. Beleza? Tá ótimo, mas o teu caminho também foi correto. É isso aí. Acho que a gente pegou bastante coisa, absorveu bastante coisa, né?